Olá, seja bem-vindo ao canal Médio Plaza, eu sou aqui no alojamento U, Malamente. Na nossa aula de Fisiologia de hoje faremos um breve resumo da Fisiologia Cardiovascular, concretamente falaremos do fluxo sanguíneo, em particular da lei de Ohm e da lei de Poiseuille, e falaremos também do mecanismo de Frankenstein acerca da Fisiologia Cardíaca. Bem, quando nos referimos ao fluxo sanguíneo, nós falamos da quantidade de sangue que atravessa um dado ponto da circulação, seja uma artéria, uma arteriola, um capilar, em um período de tempo determinado. E este fluxo sanguíneo é representado em geral em mililitros por minuto. Num indivíduo normal, de 70 kg, homem, o fluxo sanguíneo normal é cerca de 5.000 mililitros por minuto, ou seja, 5 litros por minuto passam por toda a circulação em um minuto. Este é que denominamos de fluxo sanguíneo. Porém, existem alguns princípios básicos que regulam a função circulatória. O primeiro é que a quantidade de sangue que que passa por um determinado ponto da circulação, ou seja, o fluxo sanguíneo, ele é controlado na maioria das vezes segundo a necessidade daquele tecido. Por exemplo, depois de ingerirmos os alimentos, o trato gastrointestinal ele necessita de mais sangue para poder haver reabsorção dos alimentos, assim como a secreção de algumas substâncias. Aí ocorre uma vasodilatação da circulação esplácnica e ocorre maior fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. Assim, novamente, vimos que o fluxo sanguíneo é regulado consoante as necessidades de cada tecido e não de uma forma geral. Porém, o débito cardíaco, que é o volume de sangue que é ejetado por minuto pelo coração, é a soma de todos os fluxos locais. Ou seja, quanto maior houver a necessidade em um determinado local, maior será o sangue ejetado pelo coração a cada minuto e assim maior será o débito cardíaco. Assim, o retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que chega a nível do coração, também define aquilo que é o débito cardíaco. E esse sangue que chega no coração, todo ele, entre aspas, é retirado através do mecanismo de Frankenstein, como veremos mais adiante. Por fim, um dos princípios é que a regulação da pressão arterial geralmente não depende do fluxo sanguíneo ou do débito cardíaco. Porém, tem outros sistemas que participam a nível da regulação da pressão arterial. Uma das coisas que deve ficar de hoje em diante é que os gases, assim como os líquidos a nível do corpo, eles circulam dependendo do gradiente de concentração. Ou seja, eles saem do local de maior concentração para um local de menor concentração. Isto é que se chama gradiente de pressão. A diferença de pressões é isso que move tanto os gases como os líquidos a nível do corpo. Assim, não difere para o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele será determinado por dois fatores principais. O primeiro deles é a diferença de pressão, ou seja, o gradiente entre os dois extremos do vaso, como podemos ver nesta imagem aqui do lado. O segundo fator é a resistência vascular. Essa resistência vascular depende em grande quantidade da viscosidade do sangue. Como é que o sangue está? O sangue é mais fluido, o sangue é mais viscoso. Essa viscosidade é dada em geral pelos elementos formes que estão aí que compõem a porção sólida do sangue, assim como também pela porção líquida do plasma, em grande medida dada pela concentração das proteínas. Aumento de proteínas, aumento de eritrócitos, aumentam a viscosidade do sangue e aumentam a resistência e assim também interfere no fluxo sanguíneo. Um dos outros fatores é o comprimento do vaso. Quanto maior for a distância que o sangue irá percorrer, menor será o fluxo sanguíneo, ou seja, menor será a velocidade com que o sangue irá circular. E por fim, nós temos o raio. Dependendo da fórmula que estivermos a usar, o raio pode ser diretamente proporcional à resistência ao fluxo sanguíneo, e assim diminuir o fluxo sanguíneo, assim como pode ser inversamente proporcional, aumentando aquilo que é o fluxo sanguíneo, porque ele irá diminuir a resistência vascular periférica. Mas isso veremos mais adiante. Olhando para esses dois fatores, foram formuladas algumas leis, como a lei de Ohm, a lei de Poiseuille, e também temos a lei de Laplace, que faz mais referência à tensão do vaso aí para a ruptura do vaso, que não falaremos muito neste vídeo, porque não é o nosso foco. Então nos focaremos mais na lei de Ohm e na lei de Poiseuille. E começamos aqui pela lei de Ohm. A lei de Ohm ela define que o fluxo sanguíneo ele é diretamente proporcional à diferença de pressão, porém inversamente proporcional à resistência. Isso quer dizer que, por exemplo, se tivermos um determinado fluxo no início do vaso, e subtrairmos com a pressão existente no final desse vaso, teremos um determinado valor, como podemos ver nesta imagem aqui no final. Ou seja, quanto maior for a diferença de pressão entre os dois extremos do vaso, maior é o fluxo sanguíneo. E a resistência, que é inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo, ou seja, aumento da resistência, diminuímos o fluxo sanguíneo. E essa resistência vascular é dada pela vasoconstrição ou vasodilatação, assim também como fatores que obstruem o vaso podem causar aí uma resistência vascular e assim diminuir o fluxo sanguíneo. Neste caso, volto a repetir que quanto à lei de Ohm,
o fluxo sanguíneo é diretamente proporcional à diferença de pressão, maior diferença de pressão, maior o fluxo sanguíneo, e inversamente proporcional à resistência, maior resistência vascular, menor é o fluxo sanguíneo. E temos aqui a lei de Poiseuille ou a lei da quarta potência. A lei da quarta potência refere que o fluxo sanguíneo é diretamente proporcional à diferença de pressão vezes a quarta potência do raio e inversamente proporcional à viscosidade e ao comprimento do vaso. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a diferença de pressão, maior é o fluxo sanguíneo. Quando aumentamos a quarta potência do raio, maior será o fluxo sanguíneo. E quanto maior a viscosidade, menor o fluxo sanguíneo. E quanto maior for o comprimento do vaso, menor é o fluxo sanguíneo. Ou seja, aqui, a lei da quarta potência, damos mais ênfase ao raio, ou seja, a quarta potência do raio, ou seja, o fluxo sanguíneo é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Olhamos aqui para este exemplo. Temos uma pressão de 100 mm de mercúrio normal e temos vasos com diferentes diâmetros. Aqui o diâmetro de 1, o diâmetro de 2, o diâmetro é de 4. A lei da quarta potência não diz que devemos multiplicar esse diâmetro por 4, que seria 1 vezes 4, dava 4, 2 vezes 4, daria 8, e aqui teremos um fluxo sanguíneo de 16 ml por minuto. Não quer dizer isso. A lei de quarta potência refere-se sim a este cálculo que eu coloquei aqui. Vejamos neste vaso onde o diâmetro é de 1, a lei da quarta potência seria colocar um 1 aqui onde aparece o R e elevarmos a 4. Ou seja, o que quer dizer aqui é pegar o 1 e multiplicar por ele 4 vezes. Teríamos um fluxo sanguíneo de 1 ml por minuto. Ou seja, a uma pressão de 100 mm de mercúrio, neste vaso onde o diâmetro é 1, o fluxo sanguíneo seria de 1 ml por minuto. E se aumentarmos este diâmetro do vaso para 2, imaginemos que ocorreu uma vasodilatação e o diâmetro agora é de 2. Significa que temos que fazer 2 elevado a 4. É o mesmo que dizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4. Vejamos agora que o fluxo sanguíneo a uma pressão de 100 mm de mercúrio passou de 1 ml por minuto para 16 ml por minuto. E se neste vaso de 1 diâmetro houvesse uma vasodilatação em que o diâmetro passasse para 4, isso significa que teríamos que multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, teríamos um fluxo sanguíneo de 256 ml por minuto. O que eu quero dizer é que pequeníssima variação no diâmetro do vaso. Vejamos que só saímos de 1 para 4, um aumento relativo aí de 3, ou seja, era 1 mais 3 dava 4. Mas, ora, vejamos aqui no fluxo sanguíneo. Passamos de 1 ml para 256 ml por minuto, com uma pequena variação do diâmetro do vaso. O que quer dizer que pequeníssimas variações no vaso alteram grandemente o fluxo sanguíneo. E quanto à resistência, já vimos que a viscosidade, o comprimento do vaso, esses interferem inversamente para aquilo que é o fluxo sanguíneo. Trago aqui esse pequeno esquema que é para fazer introdução ao nosso próximo tema, que é o mecanismo de Frankenstein. Lembrar sempre que a pressão arterial do sangue refere-se à pressão do sangue sobre o vaso. Essa pressão do sangue sobre o vaso depende de qual está a resistência periférica total, e esta resistência periférica total depende do raio do vaso, como vimos. Dependendo da fórmula que estivermos a usar, o raio pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo, e também de qual está a viscosidade do sangue. Quanto maior viscosidade do sangue, menor é o fluxo sanguíneo, porque há maior resistência periférica total e assim maior será a pressão arterial. Também a pressão arterial depende do débito cardíaco, que depende em grandemente pela frequência cardíaca, assim como depende do volume sistólico, que é o volume de sangue que é injetado em cada sístole. E este volume de sangue que sai em cada sístole depende em grande parte do sangue que volta para o coração, que é denominado de pré-carga ou volume diastólico final. E é acerca desse retorno venoso, desse volume diastólico final, que nós falaremos a nível do mecanismo de Frankenstein. E o débito cardíaco, como nós já vimos, é o volume de sangue que é injetado por minuto pelo coração. E esse volume de sangue depende da frequência cardíaca e do volume sistólico. E o volume sistólico depende daquilo que é o retorno venoso. E desse retorno venoso é que se gera o mecanismo de Frankenstein. O mecanismo de Frankenstein refere-se que dentro dos limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna pelas veias. Isso quer dizer que quanto maior for o retorno venoso, maior é a distensão das fibras miocárdicas.
E quanto maior for a distensão das fibras miocárdia, maior será a força de contração que será gerada. Ou seja, quanto maior tivermos o sangue a retornar para o coração, este sangue irá distender e o coração irá perceber que precisa fazer mais força para poder retirar todo o sangue. Ou seja, maior retorno venoso, maior distensão das fibras miocárdias, maior a força de contração, maior a força que irá bombear o sangue do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito para a circulação pulmonar, assim como para a aorta. Como podemos ver, aqui quando aumenta o retorno venoso, maior será o volume diastólico final, ou seja, maior será a pré-carga, e por controles intrínsecos do próprio coração, que é um coração que está dentro dos limites fisiológicos, ou seja, um coração saudável, aumenta a força de contração cardíaca. E se aumentamos a força de contração cardíaca, maior será o volume sistólico. E se maior for o volume sistólico, maior será o débito cardíaco. E se maior for o débito cardíaco, maior será a tensão arterial, ou seja, a tensão do sangue sobre o vaso. Bem, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de dar o seu suporte ao canal. Eu sou aqui no Alojamento, o Malamen, e nos vemos na próxima ocasião.